Olá, sejam bem-vindos. Este é o Design Arquitetura 2018, produzido pelo Por Dentro da Mídia. Nesta nossa primeira edição deste ano, vamos falar de construções sustentáveis, porque aqui a gente sempre busca as novidades e as tendências que estão aí no mercado de arquitetura, design, urbanismo, paisagismo, tudo que faz aí com que cada vez mais as áreas e as novidades e o querer viver bem nas grandes cidades se juntam e resultam em boas práticas. Então, fique pronto, participe. Nosso tema, construções sustentáveis com utilização de container. Isto mesmo, são aquelas grandes caixas utilizadas aí para guardar principalmente cargas e que ficam em portos, que geralmente não são aí tão úteis por um período para grandes empresas, e esse material está sendo reutilizado por muitos arquitetos, designers, gente que já está pensando nessas criativas soluções para casas e edifícios. E a nossa participante é uma convidada para lá de especial. Ela mora em São Paulo, morou em São Paulo, mas atua muito no sul do país, e eu acho que agora mora em São Paulo, vou pegar os detalhes, mas desde o ano passado, Por Dentro da Mídia fez um contato e conseguiu reunir a agenda dela, que afinal ela está em São Paulo, fazendo aí mais atividades e proporcionando cursos. Então foi possível reunir a agenda de Tatiana Rutman, que é CEO da Mostra Container, e aí muito conhecedora deste mercado. Bem-vinda, mais uma vez um prazer. Tinha anunciado ano passado alguns temas que nós não deixamos de fazer, de cobrir, porque eu estava esperando mesmo quem conhece e quem vive esta prática. E você está aqui. Queria começar por aí. Mora mais em São Paulo, mora mais em Curitiba, como que está a vida? Obrigada, antes de tudo, por estar recebendo a gente aqui hoje. É um prazer enorme, fiquei muito feliz com o convite. Eu moro em Curitiba, mas você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, minha família é de São Paulo e a gente realmente vem com uma certa frequência para cá. E então a gente desenvolveu uma série de cursos e os cursos eu acabo dando muito curso aqui em Curitiba. Em São Paulo e em Curitiba. Em Curitiba, muito bem, né? Que bom, né? Estamos aqui na interatividade, YouTube, Facebook, tudo para você ao vivo. Então é prático, hein? Começa agora a fazer com a gente este programa e tirar todas as suas dúvidas e também mandar suas sugestões para que o design e arquitetura seja aí feito cada vez mais para você. Lembrando, hein? Nós estamos na primeira semana de 2018 para o Por Dentro da Mídia com o Design e Arquitetura aqui na AltV. Os canais AltV, Por Dentro da Mídia, Facebook e YouTube, todos interligados. Então participe. Tatiana, quando a gente fala de um histórico, de um momento, né? Existe uma partida, por onde se começou a utilização desta maneira, com esse tipo de destinação, casas e edifícios, a partir de containers? Existe, né? O container ele foi criado, inspirado aí pelo Malcolm, que foi um americano, e na década de 50. Então, na década de 60, mais ou menos, as primeiras ideias surgiram nos Estados Unidos. Então, é muito legal que você pode puxar no histórico de patentes. Os americanos tiveram a ideia de fazer um container vitrine. Então, todo mundo acha que é uma grande inovação fazer o container modificado, mas, na verdade, é uma ideia que já existiu nos Estados Unidos há muito tempo atrás. Ela só está chegando no Brasil agora. Muito interessante. Já vou pedir a nossa produção, com auxílio aí também de toda a equipe da Tatiana. Nós temos fotos, vídeos, para ir cada vez mais te colocar dentro do assunto, ficar por dentro de container. Vamos ver aí a primeira passagem de imagens. Quando a gente fala em container, a gente lembra de portos, né? E principalmente porque ele tem uma vida útil também para, especificamente, as empresas de cargas, né? E isto ela fica aí depois depositada, esses contêineres ficam depositados em locais que precisam ser reutilizados. Aí que entrou a ideia da utilização, foi assim? Os containers, eles têm uma vida marítima de 10 anos, né? Uma legislação marítima, então as armadoras, elas depois desse período, elas acabam adquirindo novas unidades, mas os containers ainda estão muito bons para serem utilizados para outras coisas. Eles acabam sendo adquiridos nas regiões portuárias,
tanto para a área de logística terrestre, né? O pessoal faz o transporte das cargas, da parte de sementes, enfim. E de alguns anos para cá ele acabou também tendo essa ideia de fazer as residências e o comércio. Isso acabou acontecendo porque o aço cortem, que é o material com que é feito o container, é uma coisa super nobre, e a gente falou, puxa, né, por que não usar um material que você pode usar por muitos anos ainda, ele ainda está em condições de fazer esse tipo de construção, e utilizar isso em vez de deixar ele sendo sucateado nos portos. Então, essa ideia, os primeiros grandes projetos surgiram efetivamente na Europa, né? A Holanda é uma precursora disso, ela fez muita coisa, tem as container cities, aí em Londres tem... redutos e locais já de pesquisa. Foram os primeiros prédios, assim, coisas bem legais, para uma parte mais popular, uma parte mais baixo custo, assim, mas com design incrível, né? Porque na Europa o pessoal capricha. Então, e no Brasil? Ideias. No Brasil, a ideia é um pouco embrionária ainda, né? Ela está engrenando, você colocou bem, no Sul ela já está tomando uma forma maior, Curitiba tem bastante aceitação nesse mercado, mas não era assim há 3, 4 anos atrás. Porque, além da aceitação, se tem o que a matéria-prima, se tem o container com mais facilidade, depois desse período, né, de utilização pela área marítima, por causa da quantidade de portos mais localizados no sul do país? Não, na verdade, o principal porto que a gente tem é Santos, né? Santos é o que fornece. É o maior porto da América Latina e é onde estão os grandes bolsões de container. No entanto, a gente tem Itajaí, né, na área, e também tem Paranaguá, no sul, né, que é ali a mesma região do Paraná que vai ter o vazão dessas unidades. Eu acredito que no sul isso teve uma aceitação maior porque houve uma insistência na ideia, né? Tem algumas cidades que ainda não aceitam esse tipo de construção, a legislação não permite ainda isso. Então, São Paulo permite sim, a primeira construção de container mesmo aconteceu em São Paulo. No entanto, ela ficou estacionada, assim, não houve... talvez porque a cidade seja muito grande, né? Não sei, ficou um pouco perdida nisso. Mas Curitiba é uma cidade um pouco menor nesse sentido, apesar de ser a capital. E ela foi aderindo e as pessoas foram desenvolvendo. Eu acredito que tem empresas muito boas no Sul, que por isso também facilitou na parte de mão de obra e de execução dos projetos. Temos também aqui mais fotos, né? Ilustração aí para a gente falar um pouco. Quando a gente fala construção mista, é desta maneira? Alvenaria com parte de utilização, também ali de um trecho só nesse caso, uma residência de 2 andares, né? Uma parte só. Isso é possível? Você juntar a alvenaria com container? É possível você juntar a alvenaria com container, mas existem algumas restrições por questões do material em si, né? O que a gente mais indica hoje em dia é você fazer a adequação do material com o steel frame, que também é uma estrutura metálica, então você vai ter 2 metais trabalhando juntos, tem a questão da dilatação muito forte, e então a vedação até fica mais fácil. Quando você coloca, esse slide é super legal que está sendo mostrado. Colorido, né? Você sabe que no México eles fizeram uma cidade inteira no México de containers, assim, muito legal, eles exploraram bem as características. Isso daí foi utilização completa, né? A gente tá dentro da estrutura, né? Eles fizeram só uma base para a área de balanço ali, e é só container, eles fizeram um design bem bacana. E por ser modular desse jeito, é uma forma de pôr para a direita, para a esquerda, põe de lado, né? Fica... É muito bacana. Parece aquela, uma brincadeira de criança, né? Na sua construção, né? Você tá brincando de Lego, né? Olha essa construção. Essa é na África, é super legal, esse projeto é numa região... muito pobre, assim, eles precisavam aumentar a área, então eles construíram em cima desses prédios, mas foi um super desafio na época, porque você, na verdade, não pode apoiar um container em cima de uma construção normal de alvenaria, né? Sim. Porque você tem todo um cálculo de cargas que você tem que fazer, os pontos de pressão, ver se a estrutura mesmo aguenta, e eles conseguiram aumentar esse projeto e ficou sensacional, assim, foi um projeto super inovador na época. Olha esse daí também.
E quando a gente vê esse tom do material do container, né, esse laranja, e geralmente a gente, quando visita portos, né, vê, né, imagens desse jeito, a gente vê também esse tom. É um produto de proteção que precisa ser mantido? Não, é a tinta. Não é a tinta do container. Você tem a tinta de fábrica que já vem, normalmente os containers são da China, né? Sim. Então você já tem a tinta de fábrica que vem, tem a cor que você quiser, né? Ele já vem dessa cor e tem esse tom laranja mesmo. Tem vários containers que tem esse tom assim. A gente sempre fala que no container é importante você tentar manter a tinta original de fábrica. Sim. Ou quando for fazer uma pintura, colocar realmente a pintura mais próxima da tinta do que era de fábrica. Não colocar um esmalte, aquela coisa de serralheria simples, porque pode entrar num processo de desgaste muito rápido e até afetar a estrutura do container. Quando se faz aí a opção da compra do container, o que precisa observar, né? Porque existe assim anúncios, né, variados na internet, você fazer uma busca, você localiza dessa maneira, só que também preços variados. E eu já ouvi de pessoas que estão buscando essas soluções, de que tem que se prestar atenção, ver se eu estou certo ou não, na questão do que você ainda vai ter que cuidar da parte interna. Que às vezes aquele container foi utilizado com carga para carga marítima, mas às vezes é carga marítima orgânica, como transporte de peixes, que aí você tem todo um cheiro, né, que ali fica, o odor é presente ainda, e precisa também fazer o trabalho disso. O que precisa se observar na hora de fazer a opção da compra primeiro do container? Bom, a compra do container, ela demanda realmente a contratação de um técnico. Eu diria que seria a melhor forma de você não errar. Mas se você quer fazer você mesmo, existem algumas sequências que são importantes. Então, a primeira coisa que você tem que saber é a origem do container, né? Se não é um container roubado, porque ele rodou o mundo inteiro, você realmente não sabe por onde esse container andou. Então, saber a procedência do container já é um salto para que não aconteça um problema legal ou fiscal depois. Você precisa nacionalizar o seu produto, que venha a ser pagar as taxas de importação, porque o container ele é considerado um produto internacional até quando você compra ele e fala, não, agora ele vai ser brasileiro. E aí você deixa esse documento anexado ao seu documento do container. Outra coisa que é importantíssima é você ter os laudos, né, os laudos técnicos que comprovam que ele não tem danos estruturais e que ele também não está contaminado. Né, os containers, realmente, como você colocou, eles podem transportar cargas orgânicas, mas também radioativas, materiais químicos. Sim, tem que ter a documentação, né? Tem que ser feito um laudo, e aí um técnico vai vir com o equipamento certo para fazer esse tratamento. E aí, com esse laudo, você pode estar tranquilo. Ok, posso morar aqui, não vai acontecer nada. E o que a gente tem que procurar? Técnico, empresa? Como que é feita essa consulta? Nos portos, normalmente, eles têm alguns portos, né, possuem os fornecedores, os técnicos, e você tem também as empresas especializadas em modificação de container. Aí elas podem facilmente fazer essa análise para você. E o que quando a gente fala em custo e benefício, é para valer mesmo? Então, eu acho que é uma pergunta que todo mundo faz, né? Eu acho que se realmente vai depender do que você considera custo e o que você considera benefício. Sim. A questão de valores, hoje ela é muito equivalente. Você pode dizer, o pessoal falava anos atrás que era 30% mais barato, mas não é uma realidade isso, né? Isso é um falso pensamento. Você tem os custos muito fortes, assim, na parte, por exemplo, de frete, na parte de importação, né, as taxas de nacionalização. Então, as pessoas, elas esquecem de contabilizar. Ela vai falar, eu comprei um container por 5 mil, mas ela não pensou, se ela mora, por exemplo, em Curitiba, não tem porto em Curitiba mesmo, ela vai ter que trazer esse container até Curitiba. Então, muitas vezes, o frete, dependendo da região que você mora, vai sair mais caro que o seu container. Então, o custo-benefício está muito atrelado a... São todas as etapas, né, Tatiana? Tem que se prestar etapas. Atenção nisso. Isso. E fora, assim, eu também já assisti vídeos com essa dificuldade. Comprei um terreno no alto, né, de um trecho de uma cidade. Precisa fazer realmente a subida, né, com um caminhão, às vezes é carreta. E eu não quero logo no início do meu terreno colocar o container. Eu quero ali onde já planejei, fiz a terraplanagem para colocar a piscina, onde vai ficar a piscina. E eu queria que o container ficasse lá do outro lado. Aí precisa se contratar, sabe o quê?
realmente aquele gancho, né? Um caminhão que leve, retire seu container e leve até lá. Eu falei isso porque recentemente fiz essa pesquisa para a gente se preparar para essa entrevista e teve um caso assim que ficou 40% mais caro. Esse tipo de equipamento, esse tipo de caminhão equipado desse jeito para completar ali também esse planejamento que não foi feito, né? Isso. Então, porque ele é pesado, né? Você precisa de um guindaste. No nosso projeto, a gente precisou utilizar isso também. Normalmente você vai precisar de uma carreta que coloque o container nela, é uma carreta específica para containers, então você vai colocar o seu container lá, ele não pode sobrar nem faltar espaço, tem que ficar encaixadinho pelas castanhas. Você vai fazer o trânsito dele até o local, e quando você chega no local, você tem que utilizar um munk, que tem um braço pequeno para fazer a movimentação, ou um guindaste, se for uma área que demanda um giro maior. E aí esse guindaste tem que ser uma empresa especializada que vai e faz. A maioria das empresas que eu conheço, ela faz uma consultoria prévia, ela vai até o local e diz dá para fazer, não dá para fazer, né? Um guindaste de X metros vai ser suficiente, um de 5 metros, enfim, ele faz essa análise para você e passa um orçamento. E realmente pode sair muito caro, né? Hoje, pro trecho que a gente fez, que era uma área interna dentro de Curitiba, cada movimentação de container custou pra gente R$300. E é por hora? Não, por viagem. A carreta. Tá. Depois o munk custa algo em torno de R$800 a diária e o guindaste entre 1.200 a 1.500, isso no sul, né? Lembrando também, né, para esse transporte rodoviário, né, no caso você precisa levar de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, a documentação também é exigida, né, não pode se fazer sem essa documentação, né, sem essa nota fiscal, sem o que a Tatiana falou lá no início, na procedência, detalhes também. Eu quero aqui pedir à produção para começar a mostrar as imagens aí, quando a gente vai falar um pouquinho mais sobre o processo construtivo. A gente tem aí detalhes de como começar a construção, né? Ali a gente tem o alicerce, né, feita, e a colocação, como você falou, desse tipo de equipamentos e apoio aí para essa estrutura para levar. Isso, esse projeto que vocês estão vendo é da Mostra Container, que é a casa que a gente está construindo em Curitiba. É uma técnica mista, tem o steel frame, ali embaixo tem a viga de sustentação dos containers por conta do balanço e depois vai ser feito o fechamento com as placas cimentícias, com o steel frame, enfim. Aí a gente teve uma movimentação do guindaste muito forte. A gente teve uma dificuldade porque o terreno é cercado de árvores e Curitiba chove muito, então a gente precisou esperar aí, teve já um atraso de 2 meses até conseguir botar o guindaste no gramado, porque estava sempre muito molhado o solo, então não tinha como fazer atolar e firmar no chão. E o que será o local? Ali é uma residência, né? Volta, por favor, Paulo. O Paulo com a gente, um grande abraço, parceiro aí, com a gente também em 2018. Queria ver lá a foto da construção, para a gente descrever um pouco mais ali da área, né, pretendida, uma casa. Ali é uma casa, quem está assinando esse projeto é a Cláudia Nova e a Dani Serbato, que elas foram as primeiras arquitetas a aceitarem essa ideia, toparem a ideia. E hoje a gente faz esse projeto com 50 profissionais, né? Porque a ideia é que seja uma escola mesmo para estimular as pessoas a aprender, os profissionais realmente trabalharem coletivamente. Agora será 51 pessoas. 51. Eu vou lá fazer a comunicação, eu quero gravar, eu quero mostrar para todo mundo. Você é super bem-vinda! E é um momento muito legal, esse momento de implantação da casa foi muito emocionante. Foi, né? Porque a gente não sabia se ia passar pelo pórtico por causa do problema da altura da entrada do condomínio, né? E deu certo, então a turma ficou realmente muito feliz no dia. Foi um momento de plenitude, porque o projeto em container ele tem que ser muito bem executado. Eu falo que é mais de 90% de projeto e 10% de execução. Essa casa que vocês viram na foto ali, que são 7 containers, ela ficou pronta no pátio da Delta em 3 meses. 3 meses. Em 3 meses ela estava pronta para ser implantada. A gente demorou 2 anos e meio para conseguir o alvará. Foi complicado. Ali, né? Vocês ali estão fazendo todos os registros, né? Isso. Olha,
Olha, é super legal, porque você vai em um processo bem rápido. Emocionante até. É muito Cada legal. etapa era, conseguimos. É bem isso. Vi ali as cores que estão predominando. Sim. Vai ficar daquele tom mais claro. A gente fez a casa branca e eu ia fazer colorida no começo, mas a gente teve uma consultoria com a Mariaque, que ela é artista plástica, e ela morou muito tempo na Amazônia, então ela tem um entendimento mais dessa coisa das selvas, das matas. Ela falou, Tati, se você colocar a sua casa com tons escuros, né, porque eu pensei num vermelho, num verde, alguma coisa assim, ela falou, você vai atrair os insetos, eles vão ficar colados na sua parede ali e vão ficar ali, você vai transformar um reduto a tua casa. Então, se você colocar cores abertas, você vai ter mais uma proteção. E como o terreno ali, vocês viram, tá numa área de proteção ambiental, tá tudo bonitinho, a gente fez mais de 150 árvores a gente plantou ali, então tem uma área bem bacana, tem tucano, tem esquilo. Que é aí em Curitiba mesmo? Em Curitiba. Curitiba é a capital verde do país, né? E é mesmo, porque tem muita mata, você tá pertinho do centro, quando você olha, você tem um paraíso, assim. E dentro, o que foi projetado, o que se precisa pensar em caso de container, né? Tá. Que tipo de situação como diminuir o impacto do calor ou então do excesso do frio, né? As variações aí de temperaturas, a iluminação. Como se planeja também a utilização interna do container? Olha, isso é uma pergunta excelente, porque o maior problema do container está na temperatura, né? Então, você precisa realmente trabalhar no isolamento disso. Os containers precisam ter um projeto de ventilação cruzada muito bom. Muito bom. A Forte Sustentabilidade ajudou a gente. A nossa casa vai ter o LEED, né? Vai ser o selo GBC de sustentabilidade. A gente vai ser a primeira casa de container do país a ter uma certificação. E a primeira do Paraná a conseguir a certificação também, para moradia. Então, a gente pensou muito nas aberturas frontais, no vidro, circulação de ar, iluminação natural, para que houvesse um conforto térmico. A Saint-Gobain entrou com a Isover, ela entrou com a lã de vidro para fazer a parte de revestimento, termoacústico. Foi bem legal porque eu não conhecia muito bem dessa situação de você controlar a temperatura. Eles me passaram todos os laudos técnicos, eles são uma empresa sustentável, eles também têm o GBC, então foi muito bom porque a gente pode agregar eles no nosso projeto, porque nesse projeto só entra empresa que tem certificações, que tem os laudos que mostram que sim, os nossos produtos são bons para o meio ambiente e para você. Então, a gente tem eles fazendo essa parte desse revestimento. Os containers vieram com PU expandido também, que faz a parte de conforto térmico interna. E tem um produto muito legal que a gente colocou, que é da Carbonos do Brasil. É uma nanotecnologia, é um produto orgânico, também sustentável, que você faz uma aspersão externa, você põe no teto ele, assim, ele parece uma massa corrida, assim, com grafiato. E ele é bem fininho, mas ele faz um efeito incrível de bloquear a entrada do calor na chapa metálica. Então, a temperatura de uma chapa que pode chegar a 60 graus, ela baixa para 28, para 30, é impressionante. Vai ser realmente a mostra permanente, tirando as dúvidas, né? Depois deve ficar aberto, acho que para visitação, é isso que vocês pretendem fazer, dar cursos, né? Ter uma circulação aí com o público. A casa ela vai ficar aberta por um mês, né? Mediante convite, porque a gente tem alguns patrocinadores, a gente tem os profissionais que estão trabalhando. Então, você tem lá, por exemplo, a visitação dessas pessoas convidadas, mas vai ter também, obviamente, aberta a profissionais do setor, mediante inscrição. Estamos aqui já e chegando as perguntas. Vou fazer já, viu? Só quero parar aqui um pouquinho. A Maureen Buest. Bom, queridos, obrigada, viu? 2018 começou. Daqui a pouco mais abraços. A Maureen tá na mostra, tá acompanhando vocês. Oi, Maureen! Aí, aqui é assim, na TV, YouTube, Facebook, tudo assim. Pode começar também, viu, Maureen? Pode mandar pra cá. Ela é super profissional, nossa, ela faz um projeto incrível de interiores lá na casa. Os profissionais, eles pensaram em muitas soluções legais, assim, sabe? Então, quando você tá dentro da casa, em muitas áreas você nem imagina que você tá dentro de um container. Né?
E a altura? Teve que pensar em alguma coisa isso ou não teve modificação? O container ideal para você utilizar para uma construção civil é o High Cube, que tem uma altura maior de 2,60, então interna, né? Então você tem um teto alto, assim, você consegue fazer toda a parte de passagem dos encanamentos, a parte elétrica e ainda fazer um rebaixamento de gesso ali, que ainda vai ter uma altura legal. Vou pedir aqui para mostrar aqui a próxima... a produção aí separou pra gente mais imagens, que a gente vai falar um pouco de cor, né? Isso. Ressaltar mais ainda essa importância. Então, quem que te deu a dica em relação a manter a parede externa, né, do container mais claro para a região onde tem mais verde, né? Quem foi? Essa foi a Maria Luísa Knoblauch. Oi, Maria Luísa. Beleza, hein? Ela não tá vendo a gente porque ela tá lá em Abu Dhabi. Opa, mas depois ela vai, sabe fazer o quê? Baixa, vai receber pelo WhatsApp, num formato certinho para assistir no smartphone a qualquer momento. Pode ter certeza que depois a Tatiana vai fazer aí toda a distribuição e compartilhamento. Vou mesmo. Quando se pensa em fazer cortes, pode mexer assim direto nessa estrutura, ter o equipamento certo, a serra certa, para se colocar janelas. O corte eu acho que é o principal momento do projeto, que é a execução do projeto. Então tira a estabilidade, né? Você tem que cuidar com as aberturas, realmente elas têm que ser feitas à medida certa, evitar abrir mais do que um quarto do seu container para não fragilizar, né? Você nunca deve mexer nas longarinas, que são as hastes laterais. E os postes, né? Então, todo o contorno do container, ela deve manter fechado. Mas as chapas internas, assim, as chapas laterais, principalmente com corrugado, você pode retirar uma parte e fazer os cortes. Mas você precisa de um profissional especializado, alguém que saiba mexer com solda. Essa planta, né? Humanizada. Muito também aí. Essa planta, você vê, tá vermelha ainda, né? E aí, depois disso, a gente fez a adequação, que é o projeto da nossa casa mesmo, ele vai... vocês já viram nas fotos que é muito similar, mas a gente fez a mudança da cor nesse caso. Agora, os cortes, eles são realmente a parte mais importante. Se você fizer errado, você vai gerar pontos de ferrugem na casa, né? O metal, você cortou, você abriu, expôs ao ar, né? E esses containers são todos da Delta? Esses containers são todos da Delta. Eu realmente ganhei esses containers deles. E vim trabalhando, eles não é o foco deles ter exposição midiática nem nada, eles realmente queriam ver o trabalho, o projeto saindo. O desenvolvimento, né? A tal questão que a gente fala que as práticas e deu para perceber que é um projeto que tem várias frentes e pessoas que estão aí há um bom tempo trabalhando também aí nas pesquisas e estão aí conseguindo desenvolver pelo projeto. Como que vai chamar? Mostra o container? Mostra container? Mostra o container. E o endereço certinho? Já estou me perguntando aqui. Eu vou te mandar o site primeiro, que eu acho que ali tem Depois eu vou ter Curitiba mesmo? Chegou uma pergunta, Curitiba? Curitiba. Eu vou deixar detalhes também aí na AltV, no Por Dentro da Mídia, no YouTube, no Facebook, vocês que já estão aí acostumados a nos seguir, para ter esses detalhes e vocês vão lá e vão clicar e vão ter todos os endereços, tá bom? E dentro do que a gente pode ainda dizer de vantagens dentro do que é um processo construtivo com container, o que se pode ressaltar mais ainda, nesse caso a gente já deu para entender custo, benefício, conta final, realmente vai ter um impacto. Mas o que mais a gente consegue extrair? Esse querer viver bem nas grandes cidades de uma forma sustentável, e também é uma forma totalmente criativa, né? Porque o seu imóvel vai ter uma valorização se você seguir todo o procedimento, todas as normas aí, bacana, né? Tem. Essa questão para a gente é o cerne da nossa questão, na verdade. A sustentabilidade, ela está baseada em 3 pilares, que são a parte ambiental, a parte social e a parte econômica. Então, se você não tiver esses 3 pilares equalizados, você não está sendo sustentável. Essa casa, ela entra com o aspecto de sustentabilidade porque ela vai ter toda essa coisa do viver bem, então ela foi pensada para otimizar a energia, então vai ter energia fotovoltaica, ela vai ter reuso de água, então tem essa parte da eficiência e da economia assimiladas também ao conforto térmico, a pessoa tem que se sentir bem onde ela está.
E a parte sustentável do container entra, primeiro, você está usando um material que já está disponível para você. Nós temos mais de 7 milhões de containers espalhados no mundo que podem ser usados. Então, é assim, mas você não está mandando fazer um container para isso. Você está usando um que já existe. Né? E não vai ser sucata. Então, e é um material nobre, firme, resistente. Ele resiste aos tsunamis, ele resiste à parte de terremotos muito forte. Ele está muito associado também à questão aí de ação humanista, né? Quando a gente fala nesse momento de mais no finalzinho do século XX para o XXI, né? 2000 para frente, do que se apareceu muito na Europa, né? E que é a questão dos refugiados, né? Sim. Como teve esse grande movimento, né? Dessa situação crítica no mundo, de imediato as habitações para esse tipo de sociedade que está caminhando, buscando novos horizontes, é fazer nas fronteiras habitações a partir de containers. E foram casos com muitos sucessos, né? A gente tem muito na França, muito também no extremo da Alemanha. A Alemanha, né? Ela fez alguns campos, né, para os refugiados, para receber essas famílias. Os containers foram uma solução muito prática nessa hora, porque era rápida a execução. Então, eles serviram mesmo, são casas super fofas, assim, a gente tem muitas fotos que a gente usa nos nossos cursos como referência, e são casas fofas, eles moram bem ali, não é uma coisa acampada. O container, ele tem essa peculiaridade de você poder colocar ele em áreas remotas, ele tem uma produção muito rápida, né, que nem eu te contei. Então, ele pode ser escola na África, ele pode ser uma escola numa área de risco, ele pode ser uma sala de cinema, ele pode ser uma lanchonete, uma casa, pode ser para base militar, tem alguns containers que são feitos para alojamento de exército, para parte de atendimento médico em áreas de risco. Então, essa pluralidade, essa diversidade, ela é incrível. É bem a parte da criatividade humana que vai dar uso para um produto. Né? Tatiana, você não é da área de arquitetura e design, você já me falou, mas entende muito. Por onde começou esse interesse? Como que foi aí a sua passagem? Você estava numa outra área, mas dentro da empresa Delta, né? Uhum. Já vendo esse caminho que estava seguindo aí para a utilização de containers em construções. Então, isso vem da família. Eu acho que é o sangue da família todo que pulsa isso. O meu pai, ele trabalha nesse setor há mais de 40 anos. E eu cresci vendo isso, então, indo aos portos, vendo com ele, indo em palestras que ele dava, vendo os negócios sendo feitos, o pessoal que chegava de fora falando, e fui me interessando pelo assunto. A minha formação realmente não é arquitetura e design, eu sou fotógrafa, sou roteirista e trabalho na área de marketing muito forte, que é o que eu fazia na própria Delta. E, então, conforme o nosso projeto foi crescendo, eu acabei tomando a forma da mostra container, deixei a Delta e hoje eu me foco exclusivamente em levar a educação, levar o conhecimento que eu adquiri nesses anos de trabalho e nessa vivência familiar para as pessoas que querem começar, para que não aconteçam os erros que a gente vê acontecendo normalmente, né? A educação, ela é a base para tudo nesse sentido. Então, para mim é muito mais interessante e é muito mais legal quando eu vejo um profissional que fala, puxa, aprendi com você, aprendi com o curso, com o que os seus profissionais estão fazendo. A gente leva os nossos profissionais da mostra nas fábricas, por exemplo, foi muito legal. A gente levou eles na fábrica lá da Insepa, para eles verem, que é lá em Campo Largo, perto da gente. Uhum. Então, eles tinham uma ideia de como era feito os revestimentos e tal, chegaram lá e viram que era completamente diferente. A empresa é super sustentável, não tem um resto de nada, eles não têm resíduo, é tudo limpo, organizado. Então, você poder descobrir pessoas, fornecedores, juntar esse conhecimento todo e levar isso para o público é a coisa que mais me deixa feliz. Muito bem. A Casa Mostra, em Curitiba, ela vai abrigar... como que é a divisão interna? Vai ter quarto, sala, cozinha, funcionar completa? Sim. Bom, é a minha casa. Isso, eu ia perguntar também. É a minha casa. Sua casa. Estamos aqui no estúdio também com a Beatriz. Oi, Beatriz.
A Beatriz tem quantos anos? 14. 14 anos, casa futuramente da Beatriz. Isso, e o maridão Diego. aqui do Diego também tá aqui no estúdio. Um abraço, viu? Obrigada. Eu tenho os pela dois visita. pequenininhos. Ah, tem mais dois. A família é grande. Ah, então por isso o tamanho da casa. É. Casa Tatiana e família. É. O que vamos ter? A casa tem 375 metros, é uma casa que a gente desenhou ela com os arquitetos para ser uma casa térrea. Ela tem todo um aspecto de acessibilidade, então se a gente tiver alguém que quebrou a perna, alguém que está com mais idade e não consegue andar, tem um espaço para um cadeirante na casa inteira. Então no térreo você vai ter a sala de estar, jantar, cozinha, lavabo, sala social, uma sala íntima assim, para a família ver televisão, os quartos, que são 3 suítes, e uma área lateral que é a garagem, que é o Luiz Manguê que vai fazer, que é um espaço zen também, super legal, com banheiro de acessibilidade, que também faz junto com a lavanderia uma área que interage. E no primeiro pavimento ficou a área de criação. Então vai ter uma pequena área de trabalho para o Diego, que é produtor, né, de cinema. Tenho minha área de trabalho, uma área de biblioteca, uma sala de TV mesmo legal aí para a família. Uma sala que, é super legal, a sala que é multiuso, que é quarto de visita, ateliê de artes e brinquedoteca. Muito bem. Esse espaço, quem está fazendo é a Lúcia Loxka, que é uma refugiada síria. Olha, que interessante. Ela é a primeira formanda em arquitetura da Universidade Federal do Paraná. E ela é a primeira refugiada a se formar em arquitetura no Brasil. E ela entrou porque a gente fez um concurso na Federal e os melhores projetos foram selecionados. O projeto que ela faz parte hoje ganhou, os arquitetos entraram e ela acabou entrando junto depois, porque esses profissionais tinham ganho o concurso e chamaram ela, porque ela queria entrar. E queria entrar. E foi super legal. Então ela traz um pouco da bagagem de vida dela, que é o que ser um refugiado, deixar sua casa e tudo mais, e recomeçar a sua vida como arquiteta no país. Né? E junto com ela também, de longe, tem a Nina Oven. A Nina Oven, que é a nossa super designer da Eslovênia. Eu recentemente tive a oportunidade de apresentar alguns vídeos aqui desta questão também, como que está aí o mercado de trabalho, como estão essas conexões, e apresentei um vídeo dela, muito bacana. Legal, a Nina, ela é uma pessoa incrível, ela traz toda essa parte da sustentabilidade muito forte. A gente estava recentemente fazendo a implantação da casa e pensando como é que vai ser energia fotovoltaica, tem que ter bateria, não tem que ter bateria, para a gente evitar os blackouts. E ela me olhava com uma cara de incógnita, ela falava, o que você está falando? Eu falei, mas como assim, Nina, não acaba a luz, né, na Eslovênia? Ela falou, não acaba a luz na Eslovênia. Eu falei, como não? Ela falou, não, nosso governo trabalha muito bem, não acaba. Eu falei, tá bom, e a água, né? Podemos tocar água. Não, as casas na Eslovênia não tem caixa d'água. Eu tive um troço, falei, como assim não tem caixa d'água? É tudo pelo fornecimento, né? Direto? Vem direto e vem tratada. A maior parte do país tem água de bica, assim, que você pode tomar na torneira. Então, é uma realidade muito diferente da nossa. Então, ela vem para agregar, para a gente mostrar que sim, nós precisamos mudar muito para poder chegar num ponto de falar somos sustentáveis. Dentro do que a gente já conhece, né, do que é permitido pela legislação brasileira, e a gente tem por estados, né, e também tem a específica às legislações municipais, qual foram aí as dificuldades, ou você foi muito mais prático em Curitiba, por já ser uma cidade verde, já ter o trabalho muito assim envolvente, né, em relação a técnicas sustentáveis, a documentação, por exemplo, a escritura da sua casa, ela é completa, ela teve que ter alguma especificação? Não, a nossa documentação ela é bem completa, assim, a gente tem tudo muito documentado, até por causa da certificação você precisa ter isso documentado. E a gente tentou ser muito honesta e muito clara em todas as nossas ações. Então a casa, ela vai com a especificação do projeto como estrutura metálica. E é assim que funciona em Curitiba, você não vai colocar que é container, você coloca a estrutura metálica e técnica mista, porque são 2 estruturas metálicas, na verdade. Então essa parte foi muito simples, agora o difícil mesmo é a burocracia. Né? Menina, isso mata a gente. Mas o seu caso virou um case, né? Então aí as pessoas vão buscar, poxa, se ela foi para aquele caminho, já tem aquela literatura jurídica, né, burocrática, vou seguir aquilo, e até mesmo acho que os órgãos municipais, estaduais vão usar esse exemplo, né? Olha, segue aquilo ali, deu certo ali, ela fez dessa maneira, o texto tem que ser daquele jeito.
Em relação a outras situações como ter uma casa totalmente aí estruturada com container, quando a gente procura, por exemplo, seguro residencial, como que hoje se vê esse tipo de imóvel? Você já está pensando nisso? Também teve uma dificuldade nisso? Sim, existe uma dificuldade nisso. Não é uma coisa que ainda é muito usual. Você pode fazer o seu seguro, mas ainda tem algumas empresas que não fazem esse seguro porque é de container, né? No nosso grupo a gente tem uma pessoa que é muito legal, que é arquiteta, também designer, ela é de Camboriú, que ela tem uma empresa que é só condomínios, e eles trabalham muito nessa linha de condomínios, de fazer a parte de segurança, assegurar os produtos, os fornecedores. Então eles estão dando pra gente alguma diretriz de quem é que pode ajudar a gente nesse sentido. Isso ainda é uma questão muito relevante, porque né? Como o material é diferente, o acabamento é diferente, as possibilidades de incêndio ou de risco são outras, né? Então, isso precisa sim ser estudado, mas eu acredito que algumas empresas já estejam fazendo e a assegura normalmente, assim. Na verdade, eu acredito que a casa de container, ela tem mais segurança até que a de alvenaria em muitos aspectos. E dentro desses aspectos, vamos então agora ver algumas imagens de casas, mas a parte decorada, a parte interna dessas casas feitas aí também com a utilização de containers. São variados exemplos, mas a gente vai descobrir também aos pouquinhos o que a Tatiana está pensando para a casa dela e família. Vamos começar a ver essas imagens da decoração dentro aí dos containers. Temos antes a gente está vendo também a parte que a própria casa da Tatiana, né? Você está aplicando o que no teto? Então aí esse teto tem o PU expandido, que está firme, né? A própria Delta aplicou. Você tem algumas vigas que vocês vão ver no teto ali, que são bem vigas, né? O metalon, que vai fazer toda a base para sustentação do drywall. A lateral você já vê os perfis, né? Que dá divisória dos cômodos. Então aí tem uma divisão de espaços bem rica. O container, eles são colocados de 2 em 2 nesse caso, por conta da largura do container, né? Uma unidade só daria 2,40 m no máximo, perdendo as paredes a uma área pequena. Pequena, né? Então a gente realmente optou por colocar 2 para dar uma largura legal. Esse slide em específico que vocês estão vendo, ele é dos containers, deixa eu ver. Esse é do piso superior. Superior, né? O fundo é aquele quarto que eu falei para vocês, que é o quarto multiuso. E essa parte frontal é onde vai ficar a biblioteca. E vai ficar a área da escada, né, que vai ser colocada ainda. A escada é importante que você não corte nunca as longarinas inferiores, porque senão você vai desestruturar o container. Então precisa manter o prumo, cuidar muito na hora do transporte para não acontecer torção do container também, que senão você vai sair do esquadro da unidade. E eu acho que dá para avançar aí, que a gente está mostrando a mesma coisa. Né? Acho que a próxima já dá para... E dentro do que a gente vai aplicando de material também, a gente pode usar madeira, vocês vão buscar, não vai ser tudo também de aço cortês, vocês vão usar outros recursos. Não, a gente vai usar o drywall, vai usar tem vidro, drywall, usa bastante USB para fazer o reforço, né, que é uma madeira. A gente vai ter um revestimento interessante que é aero-reveste. Aquela imagem anterior, se a produção puder voltar... Essa é a nossa cozinha, como vai ficar, olha lá. Inclusive com a horta, né? Vai ter uma iluminação no teto, dirigida, já com balcão, cores aí da palheta, né? Seguindo certinho, muito Isso, a gente fez um feng shui no ambiente, né? Uma consultora fez pra gente. Então, todos os ambientes seguiram algumas diretrizes de cores, tanto é que vocês viram lá no começo, na lateral, num container, tem uma cor mais alaranjada, que é para cozinha mesmo, que é para puxar para a terra, para aquela coisa da vida, né, que flui, então, na área da comida. Aquele espaço que vai fazer que tem aquela parede é o Divago Ferenc, arquitetura, que ele é uma pessoa super focada na área de gastronomia, eventos. Ele é uma pessoa top nesse sentido, assim, ele tem projetos incríveis. Então o design todo foi pensado no briefing da família e foi pensado também na funcionalidade. Essas outras fotos são gerais, né? Que o container também está sendo utilizado muito na rede aí a gente tem para restaurantes, né? E quando a gente faz esse corte e coloca a parede de vidro?
você pode fazer, não tem problema, né? Pensando naquilo que você disse, né? A estrutura, onde cortar, né? O mais importante que eu penso é você pôr atenção para que não aconteça infiltração, né? Então, quando você corta um container... Aqui, olha, nesse caso aí teve uma mistura de madeira, piso laminado, né? Com essas cores, utilização... Não se fala mais assim, nossa, aí é um container. Não se fala, realmente, quando se tem a habitação para valer, se tem todos ali seus itens, né, de design e completando essa decoração, vai ser estar em outro ambiente, né? Uma coisa que a gente procura muito nesse projeto é mostrar que você pode sim ter bom gosto a um valor acessível a todos. Dentro do que você pretende como casa, né? Você pode ter uma casa funcional e muito bonita, né? Hoje você tem produtos de excelente qualidade a preços acessíveis, fornecedores muito bons, né? A gente entrou a nossa sala, por exemplo, foi um desafio desde o começo. E aí a Cruz Decor, que é uma empresa de decoração também, que tem o Evandro, que é uma pessoa assim, super um bom gosto, para e pensa uma pessoa de bom gosto, assim, sabe? Eles selecionam todos os móveis, então eles estão entrando com os móveis na sala, eles fizeram um layout, um desenho tão lindo e tão contemporâneo. Eu falei, nossa, eu nunca imaginei que eu poderia ter uma sala tão bonita, que é com vai ter uma janela de vidro enorme que vai se compor junto com o bosque. Então fica um ambiente tão integrado e agradável. Então, assim, a contratação de um profissional que entende daquilo faz toda a diferença. Muito E não é caro, o pessoal acha que é tudo muito caro. Não é, porque no final é uma coisa para trazer conforto para você. Você já tem outra residência em Curitiba? Como que você vai fazer quando você realmente mudar para lá? Olha, eu tô acampada. Acampada, legal, viu? Que bacana, né? Buscando uma alternativa, e que alternativa, né? E nesse momento vivendo em formato de acampamento, nessa grande expectativa aí para habitar a nova casa. Vou dar mandar a Lu aqui, já tem 3 perguntas, porque a gente já está passando aí, quase chegando no nosso horário aqui para completar esse programa tão bacana, abrindo 2018. José Mariano, Léo Dias, Heloísa Ribeiro e mais. Caio Fernandes, Ronaldo Tadeu, Jorge Lisa, um grande abraço, Jorge, sempre com a gente. Sandra Maria, Hipólito Câncio e Salesir Teixeira. Parei no Salesir porque ele mandou uma pergunta. Como fazer para ter aí mais informações de cursos? E eu quero ir para Curitiba. Vou ver para Curitiba. A gente recebe. Salesir, é de São Paulo, de onde você já manda para cá. Né? Vocês podem saber sobre os nossos cursos e toda a informação sobre a mostra acessando www.mostracontainer.com.br. O container é com A. Tá bom? Então tem as nossas mídias sociais, tem Facebook, Instagram, tem YouTube, coloca lá @mostracontainerbrasil, vocês vão achar a informação. Os cursos eles estão disponíveis para compra tanto online quanto cursos presenciais e a gente tem sempre o maior prazer em passar a informação para a turma. Que bom, viu? Eu vou pedir também agora a produção para mostrar quem são essas pessoas que já passaram pelos cursos, que inclusive ontem Tatiana estava em plena atividade, estava ministrando um curso. Vamos ver algumas imagens para vocês entenderem que cada vez mais o público quer informação, não precisa ser especificamente design, arquiteto, engenheiro, né? São vários segmentos que estão buscando essas inovações. A plateia ali da Tatiana, sempre está com anotações e funciona desse jeito mesmo, né, Tatiana? Chega cedo para o curso, termina no final do dia, nessa vivência, olha ali, bastante jovens, provavelmente deve ter ido a um local muito mais esse aí assim, foi né? a Faculdade de Tecnologia do Paraná, foi uma loucura, porque a gente chegou lá e não imaginava que ia ter tanta gente, então o pessoal encheu a sala, que era um auditório para 200, 300 pessoas, ainda ficou no corredor com as portas abertas, foi muito legal, fui lá em Curitiba. As primeiras imagens que vocês passaram eram das nossas reuniões que a gente acontecia, então os profissionais estão sempre se aprimorando e tendo realmente uma vivência juntos para aprender. E a gente teve o curso em São Paulo, que aconteceu no Impact Hub, ali em Pinheiros. Foi uma turma super legal, o perfil dessa turma de ontem era muito mais de investidores e empresários.
As outras turmas do ano passado a gente teve bastante arquiteto interessado. O pessoal do interior tem vindo bastante, assim, o que é muito legal, a gente vê a turma realmente querendo crescer nesse segmento. Vou pedir também aqui para voltar um pouquinho, para a gente ver mais a parte interna, porque tem mais detalhes dessa casa aí. Tem a data deste ano de inauguração da casa de Tatiana Mostra? Aí a turminha que trabalha com a Tati, todas as suas frentes, né? A Fabiana da Aqua, o pessoal. A gente está com a previsão de abertura da casa final de maio, começo de junho. O pessoal vai poder acompanhar isso lá no nosso site. E vai ser aberto ao público mediante inscrições, foi o que a gente contou para vocês. Olha a nossa turma nas reuniões, aí quando a gente fez o corte do container. Foi aí que você falou que quase não passou? Não, aí a gente estava na Delta ainda, tá. Né? A gente foi fazer a vistoria. Vou te falar que assim, eu vou morrer de saudades da turma para acabar o processo. Nós estamos há quase 3 anos juntos. Mas com aquela sua cozinha, você vai convidando. Ai, almoço, jantar, essa semana. Essa é a primeira turma. Você olha como era pouco o grupo, assim, né? Ele foi crescendo, realmente eram profissionais convidados. Muita gente acabou saindo também, porque com a crise, alguns tiveram que reinventar a profissão, os maridos foram transferidos para cidades longínquas. Então, a gente tem realmente um cenário de crise econômica no país e, ao mesmo tempo, essas pessoas querendo empreender, inovar e aprender. Né? E eu acho que esse conceito, né, sustentável, quando a gente busca essas saídas, né, e neste caso a utilização de container, e o que a Tatiana está fazendo, né, buscando essas diversas frentes e quem quer ir se aliar e também ter o conhecimento. Muito bacana a iniciativa, viu? Obrigada. Eu queria também aqui deixar registrado 2 recadinhos que chegaram agora, que é da Débora Lopes, que pergunta assim: este ano a gente vai ter mais informação sobre tijolo ecológico? Ah, já sei por que ela pergunta. Nós fizemos no ano passado, completando também aí nossos programas de 2017, falamos de tijolo ecológico. Vai ser nessa sequência mesmo. Tijolo ecológico, agora container, viu, Débora? E outras ideias também. Participe, manda sugestões para cá. E mais um recadinho, que aí eu passo como pergunta para Tatiana. Estão querendo saber o seguinte: posso te chamar para você fazer o meu projeto? Essa é a pergunta do Salezar Maraz. Ai, gente! Salezar Maraz, para você, ó. Que legal, obrigada! Assim, eu não sou arquiteta, mas assim, a gente faz um trabalho de consultoria bem forte e dentro do meu grupo nós temos aí mais de 40 arquitetos e designers. Pode chamar sim, manda um WhatsApp, no nosso site tem o telefone, o celular ali, dá uma olhadinha e fala o que você está precisando e a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Que bacana, hein, Salezar? Manda ver, hein? Vamos ver mais imagens aí da mostra container. E lembrando, né, tudo aqui no Brasil, sabe aonde? Em Curitiba. Ali gente, ali foi quando o container estava saindo, foi muito legal. Foi uma imagem bem rápida que a gente colocou, né? A gente agradeceu a turma. A mensagem, que acho que é isso que você falou. Você começou dentro do que você carrega da sua família, esse conceito. O seu pai, ele já conhece a casa, ele participa do projeto? Então, na verdade não, ele tem o foco da Delta mesmo, mas ele super torce para que dê certo. Minha mãe tá mais parceira nesse momento, assim, de ver e acompanhar com a turma eventualmente. Então, ali foi no dia que saiu o container, a gente fez uma carreata com 6, 7 carros, o pessoal foi buzinando na BR, o container na frente, mostrando todas as empresas participantes. E aí é um momento crucial, que foi a entrada do container. Se vocês olharem o pórtico, ele é super rente ali. A diferença que deu foi de 4, 6 centímetros no máximo, assim, foi... Passaram assim... Foi no suspiro, assim, todo mundo segurando o ar, assim, o fôlego para passar o container e ver o nosso sonho se tornar realidade. Então, o grupo é um grupo muito forte, coeso, unido. Os profissionais aprenderam todos juntos. Então, eu vou ter muitas saudades desse grupo. A gente vai fazer uma segunda versão da mostra já. A gente tem pedidos tanto em São Paulo quanto em Camboriú, com outros projetos. Mais de container, né? Eu acho que já está virando a referência dentro dessa região onde está a Casa Mostra. Eu segue aquela rua, ou a minha casa fica próximo também à Casa Mostra, que é totalmente container. Tem uma casa lá que parece que é de ferro.
acho que é container. Eu acho que quem não tem essa informação, né, já está usando como referência. Agora a gente vai começar a ter mais essa referência, porque a gente ficou bem quietinho, né, até o momento, porque justamente como gera muito interesse nas pessoas, a gente esperou chegar num ponto de finalização do projeto para realmente divulgar isso para as pessoas, né? Porque a gente precisava ter todas as métricas e todos os processos até para poder ensinar, né, os acertos e os erros. Então, a gente imagina assim que vai ser uma referência na cidade, que uma coisa que é muito legal que você falou um tempo atrás, eu não preenchi, mas não coloquei esse conhecimento que você falou, se valoriza, ou como é que fica o valor de uma casa assim. A casa de container, ela valoriza pela parte de vanguarda, pela estética dela, e quando ela tem a sustentabilidade, o selo sustentabilidade, ela pode valorizar em 30% o valor do imóvel. 30%, porque você vai ter economia de luz, economia de água, você tem o bem-estar, você tem toda a parte de eficiência energética, eficiência sonora, então não reverbera o som na casa. Então, para você vender uma casa dessas depois, 30% a mais do que uma casa comum. Já ali empregado como bem durável, né? E agregado aí também as ideias também mais ainda criativas, mas principalmente sustentáveis. Quero só agradecer mais uma vez a Tatiana com a presença aqui no estúdio, direto de Curitiba, com a gente aqui no estúdio da AltV, que fica em São Paulo. E fica aí a abertura também para mais uma participação da Tatiana daqui para frente. Vamos pedir mais imagens, vídeos. Mantenha aqui o Design Arquitetura totalmente aí atualizado. Vamos então daqui para frente deixar aí vocês com mais contatos e aqui sendo o espaço para a gente ter todas as informações em torno das construções sustentáveis. Vamos repetir os seus contatos e deixar aí também a abertura. Novamente, o período deve ser maio para junho, né? Isso. Nossos contatos são mostracontainer.com.br, no Facebook é @mostracontainerbrasil. Vai lá, curte a gente e vai concorrer ainda a uma camiseta exclusiva da Mostra Container. Olha, tá bacana, bom? hein, gente? Obrigada pelo convite, foi super legal estar aqui. Nossa, muito esclarecedor. Eu espero muito que vocês realmente consigam ir para Curitiba. A gente vai receber você lá para um cafezinho. A gente acompanha muitas mostras também ao longo aí do país, né, o ano todo. A gente vai trazer os detalhes e fazer essa conexão. Isso. Gravou, teve mais uma etapa. Vamos assistir um vídeo, vamos ver mais imagens da Tatiana. Dessa maneira a gente vai aqui fazendo essa relação de conteúdo. Obrigada família que está aí também nos bastidores. Voltamos na próxima semana com Design e Arquitetura.